Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do resultado trimestral da M Dias, que é uma empresa que produz massas e biscoitos. E então a gente vai ver o resultado dela hoje. Meu nome é Laura, eu tenho Instagram, que é Invista com a Laura. Se você não me segue, já vai lá me seguir. Eu posto conteúdo todos os dias sobre investimentos e toda segunda eu faço análise de empresas. Às 2h30 eu faço uma live analisando as empresas que vocês votam. Então não perca, vai lá me seguir. Se inscreva aqui no meu canal do YouTube, deixa seu like, comenta aqui embaixo alguma empresa que você gostaria de ver o resultado trimestral, que aí eu posso fazer um vídeo dessa empresa. Então, vamos ver agora como foi o resultado da M Dias. Gente, então estou aqui com o resultado da M Dias, peguei o release dela. Então, vamos ver aqui os destaques. O volume total de vendas dela foi 19% superior ao segundo trimestre de 2019. Aqui as massas aumentaram mais que os biscoitos. Ela tem a liderança nacional nos mercados de biscoito e massas. 34% de participação de mercado de biscoitos, então esse é o market share dela. Ela subiu 1,2 pontos percentuais. E no mercado de massas está 35% de participação e subiu 3,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020. Isso, gente, ela está falando do primeiro trimestre de 2020 ainda. Normalmente as empresas fazem comparação com o segundo trimestre de 2019 do ano passado. Ela está fazendo comparação com o primeiro trimestre de 2020, que foi há 3 meses atrás, né? Então, tipo, só nesses 3 meses ela já aumentou 1,2 pontos percentuais de market share e 3,2 pontos percentuais em market share. Então, é bastante coisa. A receita líquida trimestral deu 1,39 bilhões, que é 22% superior ao segundo trimestre de 2019. Ela teve recorde de crescimento em exportações na ordem de 526%. O EBITDA dela é 23,5% maior que o segundo trimestre de 2019. O lucro dela subiu 50% em relação ao segundo trimestre de 2019. Então, a gente está vendo aqui que o resultado dela está muito bom. A dívida líquida pelo EBITDA dela está 0,4%, é uma dívida muito controlada, aqui está diminuindo, estava 0,708, a dívida está bem controlada agora. Então, vamos ver aqui. A receita líquida dela, aqui já tem a tabelinha, a receita líquida em relação ao segundo trimestre de 2019 aumentou 22%, o volume de vendas aumentou 19%. Aqui, o EBITDA dela aumentou 23,5%. O caixa dela diminuiu um pouco o caixa, mas tá bom ainda. O CAPEX dela, ela diminuiu um pouco os investimentos também. Aqui a receita líquida histórica de 1,39 bilhões com crescimento de 22%. Então, aqui a gente vê a receita líquida do segundo trimestre de 2019 estava em 1.542, 1,5 bilhões, né? E agora, aí aumentou a região de ataque, região de defesa e exportação, resultando em um aumento de 22%. Aí aqui fala, a continuidade do crescimento acelerado deve sobretudo à força das nossas 19 marcas ao aprimoramento constante da nossa operação. Para quem não sabe, a M Dias tem 19 marcas. Aqui mostra o market share, que foi o que eu falei no começo. Cadê as marcas? Para eu mostrar para vocês. Acho que tinha aqui que eu vi. Mas são 19 marcas, incluindo a Piraquê, a Adria. Então, são marcas conhecidas. Aqui a Piraquê foi a última aquisição da M Dias. Aí, com isso, tem apresentado evolução significativas no tocante à captura de sinergia, expansão nacional e lucratividade, porque quando uma empresa adquire outra, tem que ocorrer uma sinergia assim, entre as duas, né, para a empresa se tornar mais eficiente como num todo, né? Aqui a gente vê o aumento do volume de produção dela.
Aqui o EBITDA dela em relação ao segundo trimestre de 2019 aumentou, não muito, aumentou 0,2 pontos percentuais, né? Aí aumentou o trigo e farinha de terceiros, outros itens, despesas com vendas aumentou um pouco, então aí somando isso tudo aumentou 0,2 pontos percentuais. E o aumento da EBITDA deu-se pelo rígido controle das despesas e maior diluição dos custos fixos. Isso é porque ela vai ganhando ganho de escala, então o custo fixo unitário vai ficando mais barato do produto, então ela vai ganhando, os preços dela ficam mais competitivos também. Aqui o lucro líquido dela deu-se essencialmente pelo crescimento do EBITDA. Aqui o lucro líquido estava em 100,6 milhões, aí então agora ela está com 152 milhões de lucro líquido. Aqui os investimentos dela, mesmo diante da pandemia, eles investiram 44,8 milhões. Aquisição de equipamentos para o moinho de trigo em Bento Gonçalves, adequação do CD da unidade de Rio de Janeiro, equipamentos de empacotamento automático para a fábrica de Fortaleza, linha de massas para a unidade de Piraquê. Então, mesmo com a pandemia, ela está fazendo investimentos para ela ficar uma empresa mais eficiente, mais lucrativa. Aí aqui a dívida dela, dívida capitalização em caixa. Aqui a gente vê o market share. A gente tem aqui M. Dias Branco sozinha com 34% do market share de biscoitos, enquanto a maior empresa que tem outro market share líder no setor de biscoitos tem 8,8%, ela tem muito market share. Aqui no market share de massas está 33,1%, e a empresa que tem o maior market share depois dela tem 12,5%. Então, ela é a principal empresa com market share nesse segmento. Aqui a gente pode ver os canais de vendas dela, que ela distribui ela distribui os produtos dela, né? Lembrando que ela é uma indústria, ela é um varejo, então ela distribui para atacadista, para outros mercados. Aí aqui a gente consegue ver que o maior cliente dela, a participação na receita é 10%. Então, ela tem os clientes muito pulverizados, então isso dá uma vantagem competitiva para ela de poder de negociação com os clientes, porque se um cliente dela tem uma participação muito significativa na receita, a empresa fica meio refém desse cliente. Quando tem, assim, mais pulverizado, o maior cliente tem 10% da receita dela, a empresa fica mais, não depende só desse cliente, né? Não fica só à mercê desse cliente. Aqui a gente vê a capacidade da produção. Ela tem a produção de biscoitos no segundo trimestre de 2019, a gente vê aqui que ela tinha 142, se eu não me engano isso deve ser milhões, né? Em 1.000 toneladas. 142 mil toneladas e agora aumentou para 154 mil toneladas. E a capacidade total dela é de 217 mil toneladas, então tem como aumentar isso. Ela só está usando 60%, tem como ela usar até 100% da capacidade dela, né? Então, ela pode aumentar a produção ainda, o volume da produção dela. Aqui a gente consegue ver biscoitos, capacidade da produção e nível de utilização. Aqui a capacidade dela ainda é maior que o nível de utilização. Aqui nas massas também. Aqui na produção de farinha e farelo também a capacidade é maior do que a porcentagem de utilização. E aqui em margarinas e gorduras também. Aí aqui a gente tem a verticalização, que isso é muito bom para ela também. Verticalização, por exemplo, aqui a farinha de trigo, que ela usa para fazer massas, não sei se usa farinha de trigo para fazer biscoito, mas ela produz a farinha de trigo e ela usa a farinha de trigo que ela produz na produção própria dela. Então, aqui
no azulzinho escuro, é a farinha de trigo que ela produz e usa na própria produção. E aqui é de origem externa, então é bem pouquinho que ela usa de farinha de trigo de origem externa. Aqui é a gordura. A gordura que ela produz também, ela usa na sua própria produção. Aqui no segundo trimestre de 2020, ela usa 100% da gordura dela. Ela não tem um fornecedor de gordura, ela faz sua própria gordura para os seus produtos. Isso é verticalização da produção. Então, ela fica uma empresa mais forte, menos dependente de fornecedores. E aqui, destaques econômicos financeiros, a receita líquida cresceu 22%. E aqui a gente consegue ver que o maior peso é de biscoitos da receita dela, o maior peso é biscoitos, depois massas, depois farinha e farelo, margarinas e outras linhas de produtos. Aí aqui ela fala que ela lançou 21 novos produtos, ampliando o nosso portfólio de rosquinhas ou sabores coco e leite para a marca Vitarella. Investimentos em marketing, ações de divulgação com a campanha em prol de doações para Hemocentro. Então, aqui a gente vê o peso de cada aqui receita que ela tem. Isso, ela é diversificada, tem diversificação de receita, né? Porque ela tem receita de biscoito, massa, farinha, margarina. Isso também é uma força bem forte da M. Dias. Aqui a receita líquida e volume líquido dela, o volume aumentou, a receita aumentou também. E aqui a gente vê as vendas por regiões. Aqui a maior, onde ela tem maior quantidade de vendas é na região Nordeste. E diminuiu um pouco de vendas na região Nordeste, diminuiu um pouco de vendas na região Sudeste, aumentou no Norte, aumentou um pouco no Centro-Oeste também. E aqui a gente vê a composição da receita operacional líquida. A maior parte da receita dela vem de biscoitos, depois massas, depois farinha e farelo, margarina e outras linhas de produto. Que destaques biscoitos, a receita líquida aqui do biscoito cresceu, o volume também. Massas aqui, cresceu o volume, cresceu a receita também. Farelo de trigo, cresceu o volume, cresceu a receita também. Aqui de margarina caiu um pouquinho. Aí aqui a queda de volume deu-se pela menor demanda de margarinas e gorduras industriais, resultando do fechamento de bares, restaurantes e padarias. Por isso é bom a empresa ter diversas receitas. Se uma coisa vai mal que ela vende, outra coisa compensa, então isso é muito bom. Aqui, isso a gente tem que acompanhar de perto o custo dos produtos dela. Porque o trigo, ele é uma commodity, então o preço dela depende da variação do dólar. E como agora o real está bem desvalorizado e o dólar aumentou bastante em relação ao real, isso aumentou o preço, o custo dos produtos vendidos dela, então a gente tem que acompanhar isso de perto. Aqui no comparativo de segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020, o custo dos produtos vendidos cresceram 26%. Então, isso é um crescimento bem alto. A gente consegue ver que aqui o trigo, segundo trimestre de 2019 para o segundo trimestre de 2020, cresceu 33%. O óleo cresceu 7,6%, o açúcar 2,5%. O maior custo mesmo foi o do trigo. Aí é que a gente coloca que teve diluição dos custos fixos com aumento de 20,8% nos volumes produzidos. Gente, isso é o ganho de escala na prática. Eu vou, para explicar esse ganho de escala aqui para vocês, vou colocar aqui rapidinho para explicar aqui nessa tela branca. Ganho de escala é assim. Vamos supor que o custo fixo da fábrica dela, CF custo fixo, que o custo fixo seja, sei lá, 100 milhões.
e ela produz, por exemplo, a quantidade de produtos que ela produz seja 50 mil a quantidade de produtos. Então, o custo fixo unitário por unidade que ela vai pagar vai ser 100 mil dividido por 50 mil. Aqui vai cortar tudo zero. Então, isso vai dar 1, 2, 3, 4. Ai, gente. Eu vou pegar a calculadora mesmo. Calculadora. Vamos lá, gente, na fé. Só para eu explicar para vocês o que é a ganho de escala. Aqui a gente tem 100 mil. Quanto eu coloquei lá o... Ai. Dividido por 50 mil, né? Então, aí o custo fixo unitário é 2. É claro que é mais que isso, mas tô colocando aqui um chute, né, gente? Opa. Então, aqui é 2. Então, agora vamos supor que em vez da quantidade dela ser 5 mil, a quantidade dela for 50 mil produtos vendidos, a quantidade for 100 mil. 100 mil não. Vamos colocar aqui 80 mil. 800 mil não, 80 mil. Então, o custo fixo unitário vai ser 100 mil dividido por 80 mil. Então, isso vai dar menor do que 2. Isso daqui vai dar 100 mil dividido por 80 mil. Ela vai ficar com custo fixo unitário de 1,25. Isso é ganho de escala. Com isso, ela vai ganhando competitividade no mercado. Ela vai conseguindo abaixar seus preços, tornando ela uma empresa mais competitiva. Então, espero que tenha dado para vocês entenderem isso. Então, aqui, os fatores desfavoráveis, aumento de 12% do custo médio do trigo, fruto da desvalorização do real em relação ao dólar. Então, aumentou o preço do trigo, aqui aumento de 59% do custo do óleo vegetal. Então, aqui, isso a gente tem que acompanhar bem de perto esse custo dos produtos vendidos, por causa dessa variação cambial que tem, né? A gente tem que acompanhar de perto. As despesas dela com vendas aqui aumentaram, despesas administrativas aumentaram também. Então, as despesas dela aumentaram em 24%, trimestre contra trimestre, que ela teve despesas com Covid, despesas com reestruturação, ela teve algumas despesas. Resultado financeiro aqui, a receita dela caiu um pouco. Aqui, essa tributação, ela tem incentivo fiscal, porque ela tem fábricas no Nordeste, ela tem incentivo fiscal. Então, ela paga menos tributos em relação com a receita dela. Então, ela tem essa vantagem, né? Então, é isso que eu tinha para falar da M-Dia. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Então é isso que eu tinha para falar da M-Dia, assim, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo alguma empresa que você gostaria de ver eu comentando aqui o resultado trimestral. E até o próximo vídeo.